Sejam bem-vindos a esse vídeo de resolução de questões. Eu sou a professora Raíssa Criado, advogada e mestre em Direito, e hoje nós resolveremos juntos as questões cobradas no 31º Exame da Ordem dos Advogados do Brasil na disciplina de Direitos Humanos. Então, vamos ver juntos quais questões foram essas e as suas fundamentações legais. Bom, na primeira questão nós temos o seguinte: recentemente assumiu a presidência da Câmara dos Deputados um parlamentar que afirma que o Brasil é um país soberano e não deve ter nenhum compromisso com os direitos humanos na ordem internacional. Afirma que, apesar de ter sido internamente ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos não se caracteriza como norma vigente e os direitos ali previstos podem ser suspensos ou não precisam ser aplicados. Por ser atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para prestar mais esclarecimentos sobre o assunto. Com base no que dispõe o próprio Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, assinale a opção que apresenta o esclarecimento dado à comissão. Bom, como alternativa A, nós temos aí: caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-partes podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do pacto, desde que tais medidas não acarretem discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Alternativa B: é admissível a suspensão das obrigações decorrentes do pacto quando houver, no âmbito do Estado-parte, um ato formal do Poder Legislativo e do Poder Executivo, declarando esse efeito suspensivo, desde que tal ato declare um prazo para essa suspensão, que, em hipótese nenhuma, pode exceder o período de 2 anos. Alternativa C: em nenhuma hipótese ou situação, os Estados-partes do pacto podem adotar medidas que suspendam as obrigações decorrentes dele, uma vez que, ratificado, todos os seus direitos vigoram de forma efetiva, não sendo admitida nenhuma possibilidade de suspensão ou exceção. E a última alternativa que nós temos aí, a alternativa D: mesmo ratificado, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e os direitos nele contidos não podem ser caracterizados como normas vigentes, uma vez que se trata de direitos em sentido fraco, de forma que apenas os direitos fundamentais previstos na Constituição são direitos em sentido forte. Pessoal, aqui nesta questão, pela leitura do enunciado, nós vemos que o que a banca FGV-OAB queria saber dos candidatos era o conhecimento deles a respeito especificamente do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? Notem que a questão foi direcionada para esse documento de maneira particular. Por isso, para responder essa questão, você precisaria trazer à memória o que é que diz esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos a respeito de possibilidades de suspensão. E aí nós teríamos que responder basicamente 2 questões. Em primeiro lugar, se o pacto admite ou não que os seus compromissos sejam suspensos. Se nós encontrássemos uma resposta positiva, nós teríamos que nos lembrar em quais condições essa suspensão poderia ocorrer. A resposta para essa questão está, sabe onde? Claro, dentro do próprio pacto, mais especificamente lá no artigo 4º. Olhem só: quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-partes do presente pacto podem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do presente pacto. Ponto. Até aqui, o artigo 4º respondeu à primeira pergunta. Um Estado-parte pode suspender as obrigações decorrentes deste pacto? Sim, ele pode. Agora nós precisamos verificar em quais condições. E o artigo 4º continua: desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhes sejam impostas pelo direito internacional
e não acarretem discriminação alguma, apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social. Pela leitura do artigo 4º do Pacto Internacional, nós então voltamos aqui à nossa questão e já sabemos qual a alternativa correta. A alternativa correta aqui é a letra A. Caso situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamados oficialmente, o Estado-parte pode adotar medidas que suspendam as obrigações que constam neste pacto, desde que elas não acarretem discriminação e não tragam prejuízos a compromissos internacionais. Portanto, meus queridos amigos, a resposta correta para essa questão que foi cobrada no 31º exame é a alternativa A, ok? Bom, segunda questão é: recentemente houve uma grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição, sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar no caso pelos autores das obras de arte e por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, deveria adotar. Bom, galera, da leitura do enunciado, nós já compreendemos que o que a banca deseja de nós é testar conhecimentos a respeito de liberdade de expressão, porque vejam, né? Estamos aí tratando de um caso hipotético em que um prefeito censurou uma exposição. Ele proibiu que o museu local realizasse uma exposição, né? Fazendo as alegações aí supracitadas. E a banca nos direciona para 2 documentos específicos. Em primeiro lugar, a Convenção Americana de Direitos Humanos e também a Constituição Federal do Brasil, a nossa Constituição de 1988. Então, antes de passarmos às alternativas, vamos dar uma olhada em cada um desses documentos. Vejam aqui junto comigo. Primeiro, a Constituição Federal. Nossa Constituição, lá no artigo 220, fala de manifestação do pensamento, criação, expressão, informação e, claro, liberdade política, ideológica e artística. Mais especificamente lá no seu parágrafo 2º. Lá no parágrafo 2º, nós vamos ter o seguinte: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Portanto, a consulta à nossa Constituição Federal já nos traz que essa censura cometida pelo prefeito, ela não poderia ter ocorrido. A nossa Constituição, ela assegura a liberdade de pensamento, criação, expressão, informação, de maneira que não pode ser censurada por qualquer tipo de ideologia, ok? Mas a questão também nos direciona para a Convenção Americana de Direitos Humanos. E aí, é claro, vamos dar uma olhadinha no que ela diz. Vejam ali embaixo junto comigo. No artigo 13, está prevista a liberdade de pensamento e de expressão. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de fronteira, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha, né? Nota então que a Convenção Americana ela retrata a liberdade de pensamento e expressão considerando as manifestações artísticas, né? Primeiro item importante aí. Mas o segundo item também é fundamental para respondermos a questão, porque vejam só, o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas e a proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde e da moral públicas. Bom, pessoal, vimos o que diz a Constituição Federal,
vimos o que diz a Convenção Americana de Direitos Humanos e com essas informações em mente, podemos passar à análise das opções, né, das alternativas que a banca nos dá para encontrarmos a correta. Vamos lá? Alternativa A. A censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública deve ser admitida. Alternativa B. O exercício da liberdade de expressão e o da criação artística estão sujeitos à censura prévia, mas apenas por força de lei devidamente justificada, como forma de proteção da honra individual e da moral pública. Alternativa C. A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitas à censura prévia pelas autoridades competentes, quando elas ocorrerem por meio de exposições em museus, tendo em vista a proteção da memória nacional e da ordem pública. E alternativa D. A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia de natureza política, ideológica e artística. Pessoal, aqui a banca misturou alguns conceitos da Constituição Federal com a Convenção Americana para te confundir. Mas, pela leitura tanto do nosso artigo 220 da Constituição, quanto do artigo 13º, salvo engano, da Convenção Americana, nós sabemos que a alternativa correta aqui é a alternativa D. A lei ela pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, mas, como nós vimos lá na nossa Constituição Federal e também depois na Convenção Americana, a censura prévia ela não é admitida, principalmente quando lemos o artigo 220 da Constituição Federal, que fala da inadmissibilidade de censura prévia de natureza política, ideológica ou artística, ok? Bom, pessoal, com isso então, nós encerramos aí a revisão das questões de direitos humanos cobradas no 31º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Até a próxima!